Olá, eu sou a Luciana Munhoz, doutoranda em diagnóstico bucal pela Universidade de São Paulo e este é um vídeo para e-book colaborativo, revisão sistemática da ideia à publicação. Neste vídeo, vamos falar sobre análise do risco de viés. O que é esta análise? Quais são as ferramentas que podemos utilizar para fazê-la? Inicialmente, o que é viés? Ou bias, que é a palavra correspondente em inglês. O viés é o erro sistemático na condução do estudo científico. Esse erro pode ser tanto um erro de seleção dos participantes, ou falta de cegamento, ou erro na interpretação dos resultados, ou demonstração parcial dos resultados ou demonstração seletiva dos resultados e por aí vai. Esse erro, esse viés, ele pode interferir no resultado do estudo científico. Então, cabe a você, revisor, demonstrar ao leitor da sua revisão sistemática quais são os estudos que possuem risco de viés, ou seja, potenciais erros sistemáticos na sua execução. Como eu devo analisar, então, a presença de risco de viés nos artigos que eu inseri na minha revisão sistemática? Como analiso se os artigos que inseri possuem erros de condução, de execução? Bom, existem ferramentas específicas para isso, protocolos específicos para que você faça essa análise. Aqui neste vídeo, nós vamos mostrar dois dos principais protocolos, das principais ferramentas utilizadas na área de saúde. Primeiro, a ferramenta do Joanna Briggs Institute e também a ferramenta da Cochrane. Que tal nós conhecermos essas ferramentas navegando nos sites dessas instituições? Vamos lá? Este é o site do Joanna Briggs Institute. Ele é ligado à Universidade de Adelaide, que é uma universidade na Austrália. Aqui possui uma série de informações sobre o Instituto propriamente dito, cursos e afins, certo? As ferramentas de análise de risco de viés estão aqui, nesse EBP Resources, certo? Critical Appraisal Tools. Vamos analisá-las? O Joanna Briggs possui uma série bastante diversificada de checklists para análise de risco de viés, bem mais diversificada que a Cochrane, por exemplo, certo? Inclusive existe uma aqui para revisões sistemáticas, a qual eu gosto de baixar e avaliar a minha própria revisão de acordo com esse checklist. Vou mostrar aqui uma para vocês que eu uso bastante, que é essa checklist para relatos de caso. Eventualmente, se eu estou fazendo uma coleção de relatos de caso para alguma doença rara, alguma coisa assim do gênero, eu utilizo esse checklist em específico. Como é a ferramenta? Basta baixar, é um arquivo em Word, ele é editável. Ele possui uma série de informações sobre como fazer a análise do risco de viés e a análise propriamente dita. Então, essas são as perguntas que você fará para o artigo de relato de caso. Então, por exemplo, as informações demográficas do paciente estão descritas de maneira clara? Sim, não, talvez, né? Basta responder aqui. E você pode transferir essas perguntas para uma tabela para demonstrar os dados dessa análise de risco de viés que você está realizando artigo por artigo. Vou mostrar na sequência para vocês como demonstrar essa análise de risco de viés, ok? Vou mostrar um exemplo de demonstração usando uma tabela. E aqui um exemplo de exposição dos resultados da análise de risco de viés para relato de caso do Joanna Briggs, certo? Vocês podem construir uma tabela com as perguntas aqui na coluna, né, na primeira linha, e as respostas
de acordo com os respectivos autores do relato de caso, ok? Ou pode também, de repente, fazer legendas e descrever as perguntas abaixo da tabela, certo? Depende da sua criatividade. O importante é demonstrar da maneira mais clara possível os seus resultados. Este é o site da Cochrane, que possui ferramentas de análise de risco de viés. As ferramentas da Cochrane são a Robinzoom, que é uma ferramenta para análise de estudos não randomizados, a Rob2, que é uma ferramenta para análise de estudos randomizados, e a RobMe. Bom, que tal passearmos por uma dessas ferramentas? Eu vou clicar aqui na Robinzoom, que é uma ferramenta que eu uso bastante. Bom, aqui algumas definições sobre a ferramenta propriamente dita. Vamos clicar nos guia da ferramenta, veja. Vou até a versão atual dessa ferramenta, olha, Robinzoom. Bom, neste site existe disponível tanto informações e guias sobre a ferramenta, com explicações detalhadas sobre ela, assim como a ferramenta propriamente dita. Eu vou abrir aqui direto esse template vazio da ferramenta para vocês terem uma ideia de como ela é. Ela é muito parecida com aquela do Joanna Briggs que eu mostrei para vocês agora há pouco, certo? Ela possui um template que pode ser baixado, pode ser editado, que tem uma lista de perguntas. Aqui, como é uma coisa um pouco mais complexa, certo? Existe a divisão das perguntas de acordo com os domínios preconizados pela Cochrane. E essas são as perguntas que você deve fazer ao artigo científico que você está analisando para verificar se ele possui erros sistemáticos na sua condução, na sua execução. Finalizada a análise de risco de viés dos artigos que você inseriu na sua revisão sistemática, é o momento de você demonstrar esses resultados. A Cochrane possui uma ferramenta bastante interessante para a demonstração dos resultados, denominada de RobVis. Vamos ver como funciona a RobVis? Este é o site do RobVis. O RobVis gera figuras personalizadas e ilustrativas com os resultados das suas análises de risco de viés, que inclusive já tem legendas que são relacionadas aos domínios das análises de risco de viés. Bom, além dessas figuras verticais, coloridas, ele também gera as figuras horizontais, como essas barras aqui neste exemplo do próprio site. Bom, que tal nós irmos até a ferramenta propriamente dita para ver como funciona? Vamos lá. Essa então é a ferramenta. Para que ele gere figuras como esta, é necessário que você faça o upload de dados, dos resultados da sua análise de risco de viés, utilizando um arquivo em Excel que o próprio site oferece. Vejam, há vários tipos de arquivos aqui em Excel que têm relação com o tipo de análise que você utilizou. Como no exemplo eu mostrei o uso do Robinzoom, eu vou utilizar esse dataset do Robbins, ok? Basta clicar, o arquivo será baixado. Esse é um arquivo passível de edição, ok? E basta você alimentar os dados referentes às suas análises aqui. Então, na primeira coluna, os estudos, certo? Então, vou colocar aqui alguns nomes aleatórios, tá? E aqui as classificações de acordo com os respectivos domínios, D1, D2, D3, certo? Feito isso, basta você fazer o upload deste Excel
Vamos lá, vou escolher aqui o mesmo Excel, olha só, Robin's 1, ok. Vamos procurar o Excel aqui. Ele faz o upload. É possível, inclusive, caso você queira editar alguma informação aqui que você perceba que está errado, né? Então, critical, de repente aqui está errado, é low. Lembrando que, se você inserir qualquer informação incorreta, você recebe uma mensagem de erro, ou mesmo uma letra minúscula. Ó, vamos lá. Certo? Ele não aceita palavras diferentes dessas que estão aqui, né? Critical, low, moderate, e também não aceita palavras com letras minúsculas. Bom, e como que funciona isso? Basta solicitar que o plot seja gerado. Bom, tá criando já o meu arquivo com os meus dados. Lembra que eu editei, ó, Munhoz, Morita, ali, tá certo? Tem aqui bonitinho os domínios, todos na legenda, as cores bem vibrantes, fica muito bonito no meu artigo científico. Eu posso, e nada me impede que eu faça isso, utilizar no lugar desta figura uma tabela, certo? Mas particularmente gosto muito de usar essas figuras porque dá um apelo ilustrativo bem interessante ao meu artigo científico de revisão. Bom, após a figura estar pronta, é só baixar aqui no arquivo que eu acho mais interessante. Normalmente eu baixo em TIFF, tá? Tá baixando. Eu baixo em TIFF para enviar esse arquivo para a revista científica. Também gosto de baixar em JPEG ou PNG. Basta fazer isso e, quer ver? Olha só que bonitinho. A figura fica pronta para você, com todos os seus dados em boa resolução. É bastante simples, bastante prático, extremamente útil para ilustrar a sua tese, seu TCC, seu artigo científico. Como eu já comentei anteriormente, o leitor final da sua revisão sistemática, aquele que vai ler seu artigo científico, sua tese, seu TCC, não vai analisar artigo por artigo, detalhadamente, que você incluiu na sua revisão sistemática. Claro, salvo exceções. Ele vai analisar o que você inseriu na sua revisão sistemática. Logo, é de suma importância que você demonstre potenciais riscos de vieses em artigos científicos que fazem parte da sua revisão. Afinal, se você insere um artigo científico com risco de viés muito elevado, isso pode interferir no resultado da sua revisão sistemática, nas suas conclusões, caso você não considere isso. Logo, a análise do risco de viés é de extrema importância na execução da sua revisão sistemática. Por fim, esperamos que essas informações tenham sido úteis para você. Tenham sido úteis para que você pesquise por outras ferramentas, para que você aprofunde seus conhecimentos. Muito obrigada pela audiência.